Bom, meus amados, no vídeo anterior nós mostramos para vocês que a Bíblia não é 100% inspirada. Pois é. Vamos para a segunda parte desse estudo. Lembrando a você que o intuito desse trabalho não é fazer você descrer do Criador, mas provar para vocês que a Bíblia não é 100% inspirada. Que a Bíblia, ela tem partes apenas da Escritura e partes humanas, criada para forçar uma religião. Provando as adulterações da Bíblia, parte 2. Bom, vamos lá. Os gigantes existiam antes da inundação, antes do dilúvio. Antes do dilúvio, havia os gigantes, correto? Os gigantes. Agora vem a pergunta. Será que foi somente Noé, sua família e os animais da arca que sobreviveram à inundação? Será que foi somente Noé, sua família, só eles? Então Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 noras e os animais? O restante pereceu tudo, correto? Vamos prestar atenção, hein? Os gigantes existiam antes do dilúvio. Vamos lá. Então, porque mesmo depois do dilúvio, depois que arruinou tudo, os gigantes continuaram existindo. Está no livro de Números 13:33. Se você tem uma Bíblia, vamos conferir esses erros cometidos pelo padre Jerônimo e outros tradutores, principalmente João Ferreira de Almeida. Os gigantes existiam antes da inundação. Vamos lá. Gênesis 6:4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, a questão entraram, são ter sexo, tá? As filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes, que houve na antiguidade, os homens de fama. Homens de fama. Então está falando que os gigantes aqui não está falando de dinossauros. Está falando homens. Os homens de fama. Esses gigantes eram homens. Homens, muito altos. Só que em Gênesis 7:23, olha só. Assim foi destruído tudo, todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Somente Noé, os que eles estavam. Então, tudo está dizendo o que o texto em Gênesis 7, aí na sua Bíblia, para você ver. Tudo foi destruído. Então, só sobrou Noé, seus 3 filhos, 3 noras, e a esposa dele, e os animais. Então, o restante foi, está escrito aí, né? Tudo pereceu. Réptil, animal, ave do céu, até as aves do céu. Ah, mas o gigante, peraí, mas está dizendo que até a ave do céu. Morreu tudo, tudo, não tem mais nada. Correto? Vamos lá. Passou o dilúvio, então nós temos lá toda a bagunça que houve, a inundação total no planeta, de acordo com alguns arqueólogos, né? E aí perdeu-se tudo, ficou mais de 1 ano para as águas baixarem. Então esses homens gigantes não iam suportar viver 1 ano flutuando, sem comer, sem se alimentar. Não tem lógica, 1 ano. Uma água salgada com temperaturas baixas. Vamos lá. Em Números 13:33 diz: também vimos ali gigantes, filhos de Enoque, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. Então havia uma cidade, depois do dilúvio, que ainda existia gigantes. Então, aí que está o problema. Se os gigantes e tudo foi destruído no dilúvio, por que depois do dilúvio, uma cidade, confira em Números 13:33, confira, não tenha preguiça de ler não, leia, leia. Porque em determinado, depois do dilúvio, havia lá uma cidade que ainda havia gigantes. Peraí, mas esses gigantes foram destruídos no dilúvio. Bom, para não descrer aqui da Escritura, como a Escritura está misturada na Bíblia, é como diz Jeremias, né? Temos que apartar o precioso do vil.
Nós temos aqui então uma explicação para dar para vocês, é o que eu acho. Eu fiz um documentário aqui no meu canal sobre os Nefelins, os anjos caídos, mas para fazer esse documentário eu não encontrei informações suficientes na Bíblia. Encontrei num livro apócrifo, excluído pela Igreja Católica, chamado Livro de Enoque. Certo? É só você procurar aqui, você que tem interesse sobre o assunto. Então, nós temos o seguinte, provavelmente, depois do dilúvio, esses anjos caídos continuaram a ter relações sexuais com as outras mulheres, e aí continua a questão genética dos Nefelins. Até que chegou o momento que eles desapareceram. É o que eu acho. O que eu estou tentando te mostrar é que o padre cometeu um erro. E um erro muito grave. E isso precisa ser examinado cuidadosamente. Então, pelo que dá a entender, não foi somente Noé que se salvou. Porque se fosse somente Noé, no livro de Números 13, Noé e sua família, no livro de Números 13, 33, não estava falando que depois do dilúvio, numa determinada cidade, havia ali gigantes e as cidades fortificadas. Bom, no próximo vídeo, nós vamos trazer para vocês mais explicações sobre os erros cometidos pelo padre Jerônimo.